Olá, galera. Nesse vídeo eu vou fazer uns exemplos usando essa fórmula aqui. Essa fórmula é a fórmula da soma infinita da PG, beleza? Por incrível que pareça, dá para somar infinitos números quando a sequência é uma progressão geométrica, mas com a condição de que a razão seja um número que esteja entre -1 e 1. Então vamos ver aqui uns exemplos. Nessa número 1, eu quero saber a soma de todos os termos dessa sequência aqui. Ou seja, eu quero saber basicamente é isso daqui, ó. Quanto que é 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8 e assim continua. Diferente do que eu fiz no vídeo anterior, aqui eu não quero saber a soma dos 3 primeiros termos ou a soma dos 4 primeiros termos. Eu quero saber a soma de todo mundo, tá? Inclusive desses outros termos que vêm depois, tá? Essa parte vai um pouquinho contra a nossa intuição, né? Porque olha só, aparentemente quem analisa essa questão pode pensar que a soma vai dar infinita, porque está somando infinitos números, né? Porque meio, na verdade, ele representa o número 0,5. 1/4, na verdade, representa o número 0,25, certo? Se você dividir 1 por 4, dá 0,25. 1/8, se você dividir 1 por 8, é 0,125. Na verdade, isso daqui, apesar de estar em fração, é uma soma infinita de números, beleza? E assim, e continua, né? Aqui você vai ter mais números é, é, continuando a sequência, né? Como pode a soma infinita de números dar um certo valor, né? O que a intuição diz é o seguinte: se você vai somar infinitos números, você sempre vai estar acrescentando alguma coisa. Então, a soma infinita vai dar infinito, né? Então, essa afirmação é falsa, tá? Então, por incrível que pareça, quando você soma infinitos números, não necessariamente vai dar infinito, tá? Eu não vou prolongar muito sobre porquê disso, mas em contrapartida eu vou deixar um link para quem tiver curiosidade de entender um pouco melhor por que que essa soma não dá infinito. Aí só ver o link que vai conseguir entender talvez um pouquinho melhor a ideia, tá? Aqui eu não vou ficar me estendendo muito a isso, porque o foco mesmo é só para fazer o exemplo, para mostrar como é que faz as contas, né, envolvendo a fórmula. Então, vou deixar um link separado, quem tiver curiosidade de entender melhor esse assunto, só ir lá assistir, beleza? Tá, mas como é que eu faço essa soma infinita, né? Observe que na fórmula eu só preciso do primeiro termo e da razão, né? E o importante, a razão tem que estar entre -1 e 1, né? Só que eu só posso usar essa fórmula se a sequência é uma PG, né? Então a gente primeiro tem que ver se essa sequência é realmente uma progressão geométrica, né? Para saber se ela é uma progressão geométrica, a gente tem que ver se existe uma constante. Sempre quando a gente pega um termo e multiplica, gera o termo posterior, né? Então tem que ver se tem um número que quando a gente multiplica por 1 dá meio, quando a gente pega meio e multiplica vai dar 1/4 e assim vai. Para você descobrir quem é esse número, é só pegar um termo e dividir pelo anterior, né? Então, se você pegar meio, dividir por 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, tá? Isso inclui fração. Então, tecnicamente, nossa razão tem que ser um meio, né? Então, a gente pode dividir aqui para verificar se esse padrão se mantém. 1/4 dividido por 1/2, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida, multiplicando, né? 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. E dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 2. Aí vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. Aqui se manteve. Então, basicamente, esse é o padrão. É claro que, assim, eu fiz aqui, mas a partir daqui a gente já poderia ter testado de outro jeito, né? Até pego um meio multiplicado por meio para ver
se vai dar esse valor. Por exemplo, aqui 1/4. Pô, será que tem que ser 1/2 aqui a razão, né? Então, se a razão for 1/2, quando multiplicar vai dar 1/8, a gente pode testar assim, né? Talvez até mais rápido. 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 2, 8. Então, realmente a razão é 1/2, beleza? Bom, então a gente já sabe quem é a razão, é meio. E o primeiro termo é 1. A gente só precisa disso para substituir na fórmula. Não precisa do n, beleza? Então, a soma... Já vou substituir direto nessa fórmula. Vai ser o primeiro termo em cima, que é 1. E embaixo é 1 menos q, que é meio. Agora é fazer essa conta aqui e descobrir que valor é esse, né? Que vai dar essa soma. Aqui embaixo, como é número misto, né? Você tem um número inteiro e a gente vai fazer uma conta com uma fração. Tem um jeitinho aqui, né? Que é pegar esse 2 e multiplicar por 1 primeiro. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, 2, né? E esse 2 de baixo, que é o denominador, vai virar denominador de todo mundo ali. Vou continuar para cá. 2 menos 1, 1. Vai ficar assim, ó. 1 sobre 2, beleza? Então, essa linha aqui é essa daqui, tá? 2 menos 1, 1. E fica isso daqui. Você pode pensar que isso aqui é uma divisão de fração, né? Pensar que esse 1 aqui está sobre 1. Então, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Multiplicando em cima com o de cima, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1, 1. E aqui ainda dá para melhorar mais um pouco, né? Porque 2 dá para dividir por 1, que dá 2. Então, a resposta é 2, tá? Ou seja, por incrível que pareça, quando você fizer essa soma infinita, vai ser igual a 2. Tá? Ou seja, você fazer essa soma infinita de termos, parece que vai dar um número grande, né? Se não for infinito, parece que vai dar um número gigante. Não, só dá 2, beleza? Então, de novo, quem tiver curiosidade de entender por que, que a soma infinita só dá isso daqui, aí assiste lá, tá? Vou deixar o link lá na plataforma e vocês assistem. Vamos para o segundo exemplo, né? Mesma ideia, né? Eu quero saber a soma infinita de uma sequência. Se é uma soma infinita, a gente já desconfia que essa sequência tem que ser uma progressão geométrica para eu poder usar essa fórmula, certo? Então, primeira coisa, vamos ver se essa sequência é uma progressão geométrica. Então, a gente divide um termo pelo anterior, né? Para ver quem vai ser a nossa possível razão. Então, vou pegar 1/4 e dividir pelo anterior, que é 3/8. 1/4. Já estou fazendo aqui já direto, né? Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Multiplico de cima com o de cima. 1 vezes 8 é 8. 4 vezes 3, 12. Agora a gente tem que verificar se dá para simplificar. E dá, né? Dá para simplificar por 4, que é mais rápido. 8 dividido para 4 é 2. 12 dividido para 4 é 3. Então, a nossa possível razão é 2/3. Então, daqui para cá tem que multiplicar por 2/3. Então, para ser uma PG, daqui para cá também tem que ser. Ou você pega esse termo e divide pelo anterior, ou você multiplica 1/4 por 2/3 para ver se realmente vai dar 1/6, tá? Então, aí você escolhe. Vou pegar 1/4 e vou multiplicar por 2/3 para ver se realmente dá 1/6. 1/4 vezes 2/3 é igual a 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. Dá para simplificar por 2. Vai ficar igual a 1/6. Ó, bateu, né? Quando você pega 1/4 e multiplica por 2/3, dá 1/6. Então, esse vai ser o nosso padrão. Aqui também, se você multiplicar 1/6 por 2/3, também vai dar esse daqui, né? 1 vezes 2, 2. 6 vezes 3, 18. Simplifica por 2. Vai ficar 1/9, beleza?
Então, aqui também multiplica por 2/3, também vai dar 1/9. Então, esse é o nosso padrão. Como está multiplicando pelo mesmo valor, é uma progressão geométrica essa sequência. Como é uma progressão geométrica, você pode usar qualquer ferramenta, qualquer fórmula que envolva PG. Tá. E outra coisa importante aqui, né, é que a razão é 2/3. Se você dividir 2 por 3, vai dar um número menor que 1, né? Aliás, vai dar um número que está dentro dessa faixa, né? Porque 2/3 está entre 0 e 1. Ó, se você pegar 2 e dividir por 3, 2 não dá para dividir por 3, tem que acrescentar 0 aqui e 0 aqui. Só olhando para cá, nem precisa continuar a conta. A gente já sabe que vai dar 0, alguma coisa. 0, alguma coisa, ele está dentro dessa faixa, tá? É um número que está entre -1 e 1, né? 0, alguma coisa. Você não precisa nem completar a conta em si, tá? Então, aqui vai ficar 6, 6, 6, tá? Mas não precisaria nem ter completado a conta, beleza? Então, como essa razão aqui, ele está dentro dessa faixa, a gente pode usar essa fórmula aqui, tá? Então, assim, geralmente quando você precisa calcular uma soma infinita, já tem que desconfiar que essa sequência é uma progressão geométrica, porque você tem uma fórmula para fazer soma infinita, né, de PG. Então, geralmente é isso, tá? Se você vê que é uma soma infinita de termos, já desconfia que você vai ter que usar essa fórmula aqui. Então, a sequência, você tem só que verificar que se realmente é uma PG para poder usar a fórmula. Então, vamos lá, né? Usando a fórmula, primeiro termo é 3/8, né? Aqui já vou trocar direto. 1 menos a razão, que é 2/3. Beleza? Então, aqui ó, já substituiu o primeiro termo por 3/8, que ficou aqui em cima. E embaixo aqui no Q eu troquei por 2/3, que ficou aqui. Beleza? Agora é fazer essa conta, né? É o mesmo caminho, né? Aqui a gente resolve essa parte de baixo primeiro, multiplica 3 por 1, aí vai ficar 3/8 em cima, e embaixo vai ficar 3 menos 2 sobre 3, certo? Porque 3 vezes 1 é 3, aí vai ficar desse jeito aqui, beleza? 3 vezes 1, 3, e esse 3 de baixo vira denominador de todo mundo. 3/8 sobre 3 menos 2, 1. Vai ficar 1/3. Agora resolver essa divisão de fração. Vou resolver aqui nesse pedacinho aqui, né? Repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Beleza? O 3 vai subir, né? E o 1 vai descer. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 9/8. Essa fração não dá para simplificar, ela é irredutível. Então, essa é a resposta, 9/8. Então, se você fizer essa soma aqui, né? Se fizer, colocar aqui embaixo, se você somar 3/8 mais 1/4 mais 1/6 mais 1/9 mais o restante, todos os outros infinitos números, por incrível que pareça, vai dar 9/8. Deixa eu colocar essa por mim. Tá? Então, é isso, gente. Essa fórmula, na verdade, é até mais fácil de usar do que a anterior, né, da soma finita da PG. Vou deixar, então, um link aí, tá? Para quem tiver curiosidade de entender o porquê que uma soma infinita não dá infinita, é só ir lá assistir. Então, gente, é isso. Valeu.